noite. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite. Dá uma melhorada. Sim. Nossa, deixa eu só dar uma melhoradinha no áudio aqui. Boa noite, então, pessoal. Aguardando o restante do pessoal entrando aí, tá? Enquanto o pessoal vai entrando, vou dando alguns recadinhos aqui. Como foram, né, de final de semana, conseguiram acessar a atividadezinha que eu postei lá no sábado? Consegui, professora. Boa noite. Boa noite. Tiveram dificuldade em responder? Professora, era para responder lá naquela caixa de... Isso, gente. Muitas Professora. pessoas tiveram... muitas pessoas... achei tranquilo. Por que ninguém me escuta? Muitas pessoas tiveram dúvida, né, quanto a onde responder, tá? É da mesma forma que vocês respondem a avaliação, naquele ícone do lado, tá? Porque o arquivo eu só consigo colocar lá onde tem, né, link, PDF e tal. Aí eu mando o arquivo lá e vocês postam naquele ícone ao lado. Mais alguém teve dúvidas? Se vocês quiserem, gente, eu posso dar uma mostradinha aqui no sistema também, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Aqui, ó. Ó, vocês vão lá, tá? Graduação. Portal acadêmico, no caso de vocês, ensino aluno, tá? Da mesma forma que vocês entram lá para... Tá compartilhando, tá aparecendo na tela, tá, né? Para vocês? Não. Tá, não? Os slides só. Ah, tá. Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui do sistema, tá? Só para vocês não terem dúvida aí quanto às postagens, eu deixo até amanhã, tá? Para atividade avaliativa. Agora está aparecendo? Ainda não. Tá, agora tá. sim. Tá, né? Tá, e vocês vão, graduação, tá? Da mesma forma lá, portal acadêmico, aqui para vocês vai aparecer ambiente, ensino, aluno, né? Aí vocês vão clicar aqui. Só um pouquinho, que a minha internet hoje, ela tá meia lenta. Aí vai aparecer, né? A disciplina, no caso que vocês estão cadastrado, parasito. Aí aqui, ó. Vocês vão na atividade, né? Deixa ela abrir aqui. Poucas pessoas responderam, gente. Lembrando que o prazo é só até amanhã, tá? Depois que o sistema fecha, essa atividadezinha valendo nota, porque ela conta como carga horária de vocês a disciplina do sábado, tá? Aí, gente, esses dois ícones aqui, ó, que eu falei para vocês, né? Porque eu Valer um ponto, professora? Isso, valendo um ponto, tá? Depois nós vamos ter outras atividades. Aí, vocês não vão conseguir responder ela nesse ícone documentos, links e vídeos. Ela vai aparecer para vocês mandarem a resposta aqui, ó, em tarefas, avaliações e enquetes, tá? Do mesmo jeitinho que vocês postam lá a prova, tá? Acredito que os outros trabalhos das outras disciplinas também. Aí aqui, ó, quando eu clico aqui em tarefas, avaliações, deixa só ele abrir, porque aqui ele está em documentos, né? Aí vai para o outro link. Não deixem de responder, gente. Não deixe de responder também o fórum, tá? Muita gente não está respondendo. Se tiverem dificuldade, pode estar chamando, tá? Pode estar tirando as dúvidas.
Ó, vai aparecer aqui, né? Vai abrir esse ícone, tarefa, avaliações e enquetes. E aí vocês vão postar aqui, tá? Essa parte aqui mesmo de orientações e enviar. Se conseguirem enviar por arquivo, tudo bem. Se não, é só colar o texto. Certo? Dúvidas? Quanto à atividade? Lembrando que o prazo é até amanhã, tá? Para vocês responderem. Então, vamos começar a nossa aula. Para mim não parecia desse jeito, não. Apareceu muito diferente? Aparece lá a caixa lá de... Um pouco, não é desse jeito que tá aparecendo agora, não. Mas é porque aqui para mim, no caso, é para postar, né? Talvez apareça um pouco diferente, mas é nesse link aqui, ó. Você conseguiu postar? Sim, eu consegui postar, porque abre uma caixa para você escrever, né? Aí eu escrevi. Isso, aparece assim mesmo. É porque para mim é um pouquinho diferente. É só para mostrar aqui o ícone que vocês ficaram na dúvida, né? Se respondia, muita gente hoje me mandou WhatsApp perguntando se era nesse link aqui, documentos e links. Não, aqui eu só posto a atividade. Vocês vão responder nesse aqui, ó. Tarefas e avaliações, mas é dessa forma mesmo, tá? Tá. Certo. Gente, e hoje vocês conseguiram ver o fórum? Conseguiram responder? Tiveram dificuldade? Abriu normal. Oi? Então, eu coloquei lá no fórum, né, para vocês, a perguntinha hoje, que é sobre o nosso conteúdo, né? Hoje a gente vai entrar na taxonomia, né, da parasitologia. Se vocês puderem desligar o microfone, tá, gente? Deixar aberto só quando, porque às vezes fica muito barulho. E aí acaba que eu deixo aberto, tá? Para caso vocês queiram falar, consigam fazer perguntas aí, tá bom? Qualquer coisa é só chamar aqui que a gente abre. Então, lá no fórum, né? Eu coloquei lá para vocês a perguntinha de o que vocês entendiam, né? Qual que é a compreensão que vocês tinham sobre os 5 grandes reinos e como esses reinos eles eram classificados. Conseguiram responder? Tiveram muita dificuldade? Que é o conteúdo que nós vamos iniciar hoje, tá? A taxonomia, ela nada mais é, né, do que a classificação dos organismos vivos, né? Esses organismos, eles têm algumas características gerais, né, que são serem formados por células, né? Eles podem ser seres unicelulares ou pluricelulares, né? Unicelulares com um único núcleo, pluricelulares, né? São várias células aí. Tá? Possui ciclo de vida, né? Eles nascem, se desenvolvem, se reproduzem e morrem. Possui um metabolismo próprio também, ou seja, ele tem um sistema, por mais básico, por mais simples que seja, mas ele tem um sistema de respiração, né? De nutrição, sistema digestivo, sistema de produção, né? De proteínas aí, enfim, ele consegue ter aí um metabolismo próprio. Tá? Esses conceitos, gente, são conceitos bem básicos aí, né, da biologia. Estou só fazendo aqui uma pincelada, um resumo com vocês para a gente poder entrar no conteúdo mesmo, tá? Então, ele se divide, né, em reinos, filos, classes, ordem, famílias, gêneros e espécie, tá? O reino, por exemplo, nós temos o reino animal. No filo, nós temos os filos dos vertebrados, por exemplo, tá? Classe dos mamíferos, né? Mamíferos, répteis, aves, enfim, né? São várias classes, só um exemplo. Ordem, né? Nós temos a ordem dos primatas. Família de homídeos. Gêneros, como exemplo, né? A gente tem o gênero Homo. Espécie Homo sapiens, né? Que no caso é a nossa. Aí nós temos que os números de células, elas podem se dividir aí em unicelulares, uma única célula, e pluricelular.
tipo de célula, ela pode ser procarionte, tá? Ou eucarionte. Esses conceitozinhos é importante a gente ter, tá? Para mais na frente a gente vai ter umas classificações e poder entender, né? Então, como eu falei, é um pouco aqui da biologia, da histologia, tá? Então, vou passar alguns conceitozinhos básicos para vocês. O tipo de célula, né? Procarionte é aquela que não possui núcleo, né? Aquela bem simples, bem básica. Ela possui apenas uma membrana, né? Plasmática, tá? Então, ela é anuclear. Eucarionte. Eucariontes são as células mais complexas, né? Elas possuem aí um núcleo verdadeiro. Então, ela é pluricelular, tá? E lembrando que as procariontes, elas são unicelular, possuem apenas uma célula, e as eucariontes são células aí pluricelulares, tá? Como células pluricelulares, a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, o homem, né? É formado por células pluricelular. Uma única célula nós temos como exemplos os protozoários, as águas e os fungos, tá? E no caso, os protozoários é o grupo que a gente vai estar estudando hoje um pouco mais para frente. Isso é quanto ao tipo, né, de células, aqui a gente viu se é unicelular, se é pluricelular. Procarionte, né, se ela não possui núcleo, eucarionte, se ela possui núcleo. E agora, quanto ao tipo de nutrição, né? Essas células, elas podem ser classificadas em autotróficos ou heterotróficas, né? Autotrófico significa o quê? Que elas produzem o seu próprio, né, alimento. Como, por exemplo, aí a gente tem as plantas, né, na realização aí da fotossíntese. Então, elas conseguem reproduzir o seu próprio alimento, tá? Heterotróficos são aqueles seres que não produzem, não conseguem produzir o seu próprio alimento. Como, por exemplo, nós temos os fungos, né, e as bactérias, tá? Que eles não conseguem aí reproduzir o seu próprio alimento. E aqui a gente tem exemplozinho, né, aqui das células, né, que são as células eucariontes e as células procariontes. Deu para entender quanto a esses conceitos, dúvidas? Esses aqui são os conceitos aí que a gente estudou, né, lá desde o ensino médio, na biologia, né? Deu para dar uma relembrada aí nos termos? Dúvidas? Qualquer coisa podem mandar aí no chat, tá? Tá bom. Então, vamos lá. E aí a gente chega nos 5 grandes reinos, né? Que atualmente nós utilizamos para fins didáticos a classificação de todos os organismos vivos, né? Nesses 5 grandes reinos, que eles se compreendem que, né? No reino animale ou metazoa, tá? O reino plantae ou metáfita, que são as plantas, né? O reino fungi, que são os fungos, o reino protista, que é o reino que a gente vai ver hoje, tá? E o reino monera, que provavelmente a gente vai iniciar amanhã esse reino monera. Então, esses são os 5 grandes reinos, tá? São classificados aí em reino animale, né? Todos os animais, reino plantae, das plantas, o reino fungi, o reino protistas, e o reino monera, certo? Professora, se eu falar que esse animal aí é o reino animal, tá certo também, não tá? Sim, aham. Se que é reino animal, o reino das plantas, né? Aí tá bem diferente. Como? Não tô te ouvindo. Esses nomes aí estão tão diferentes dos que eu aprendi genérico mesmo da biologia. Que é o animal, o reino das plantas, né? Que a gente aprende assim na escola. Porque geralmente nos livros vocês vão ver assim que é esse termo latim, tá? Que é um termo mais genérico aí que utiliza, mas é a mesma coisa. Traduzindo para o português nosso é isso, tá? Mesmo, é o reino animal, o reino das plantas, o reino dos fungos, tá? Protista, que é os vírus, bactérias, e o reino monera, tá? É isso mesmo, não tá errado não.
Tá certinho. Aí, gente, vendo aqui, né, sobre os reinos. O reino animal, né, ou animale, ele representa todos os animais, né? E as características, né, desse reino, quais são? Eles são pluricelulares, né? Ou seja, mais de uma células. São heterotróficos, tá? Ou seja, eles alimentam-se de outros seres vivos. Então, por isso a importância da gente, né, naquela classificaçãozinha lá que eu passei para vocês, de unicelular, pluricelular, procarionte, eucarionte, se é autotrófico, se é heterotrófico, tá? Para que nos reinos a gente consiga identificar qual o tipo de nutrição, qual o tipo de reprodução, tá? Se ele como por exemplo aqui no reino animal, né? Eles são pluricelulares e heterotróficos, ou seja, alimentam-se de outros seres vivos, tá? Eles são eucariontes, possuem um núcleo organizado. Aí aqui, como botei um exemplo para vocês, né? Bicho-folha, ariranha, tá? Fazem parte aí, né, do grande reino que nós temos, maior reino, que é o reino animal, tá? Dúvidas quanto a esse reino? Seguindo aqui, né? Algumas espécies animais, elas são vetoras de doenças, né? Como a gente vai ver, por exemplo, o caso do barbeiro, né? Que é o barbeiro aí que acaba, né, sendo um vetor que ele transmite aí a doença de Chagas, né? Nós vamos ver mais para frente. A gente vai ter uma aula aí só sobre, né, sobre Chagas, sobre esse vetor né, do barbeiro que transmite esse tipo de doença que é Chagas, tá? Então, ele é um barbeiro, né? O barbeiro, então, ele acaba sendo aí um parasita, né? Que ele transmite essa doença, né? Ele é um vetor aí transmissível. O inseto cochonila, tá? Ele é utilizado como corante na produção de alguns tipos de alimentos também. Então, aqui eu trouxe esses dois exemplos para vocês, tá? Que é insetos aí e que tá aí dentro do grupo Animale também. O reino fungi, né? Que é representado pelos cogumelos, pelas leveduras e pelos bolores, tá? As características desse reino são representantes, né? As características podem ser uni ou pluricelulares, tá? Pode ter uma única célula ou várias. São heterotróficos, ou seja, eles se alimentam de outros seres vivos. São eucariontes, também possuem um núcleo organizado. E aí, como exemplo aqui, nós temos os cogumelos, né? Orelha de pau e o bolor, tá? Esse reino, ele é muito utilizado na produção de pães, de cerveja, antibióticos, tá? Como, por exemplo, a penicilina, ele é muito utilizado. Então, assim, é importante, né? A gente vê que cada reino, ele tem a sua importância aí, né? Sua contribuição dentro aí do meio ambiente, tá? São importantes recicladores da matéria orgânica, tá? Pois eles devolvem ao meio ambiente também substâncias inorgânicas, como sais minerais, né? Que os vegetais poderão reutilizar. Então, ele tem essa importância aí também. E, por outro lado, ele pode causar doença, né? Como câncer de fígado com a aftoxina, né? Que é uma toxina que ela é tóxica para os seres humanos, pode causar micose também, tá? Então, é utilizada aí na produção de cerveja, tá? Quem descobriu aqui a penicilina, coloquei aqui para vocês, né? Foi Alex Fleming. Então, assim, um antibiótico aí de largo espectro, muito utilizado, muito importante, né? E ele pode causar também micose, tá? Então, tem o lado positivo e o lado, né, negativo aí. Já o reino protista, né, ou protista, tá? Esse reino, ele é representado pelas águas e protozoários. Esse reino é o reino que nós iremos estudar hoje, tá? Que são o reino dos protozoários. Águas, protozoários,
as suas características, né? Eles são heterotróficos, tá? Ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, são os protozoários, ou autrófatos, que são as águas. Já as águas, sim, produzem os seus próprios alimentos, tá? Então, dentro desse reino, nós temos que eles podem ser heterotróficos ou autotrófos, tá? Onde aqui, nos heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento, e autrótrofos, eles produzem, sim, o seu próprio alimento. Eles são também eucariontes, tá? Possuem um núcleo aí organizado. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, né? São águas, os protozoários como a ameba e a giardia, tá? Mais para frente a gente vai ver, hoje a gente vai estudar sobre a giardia, né? Sobre o seu tipo de nutrição, de reprodução. Aqui das águas, né, pardas, se extrai o alginato. Esse alginato, ele é o quê? É uma substância utilizada na fabricação de sorvete, cosméticos, tá? É utilizada também como moldes de odontologia, tá? Então, ela é uma substância que é um tipo, né, de protozoário, e ela é utilizada para estar fazendo isso, sorvete, está fazendo shampoos. Porém, né, esses protozoários, eles provocam também doenças, né? Por outro lado, tem esse lado benéfico aí da produção, né, de sorvete, de shampoo, mas eles também acabam ocasionando doenças, né? Através dos seus vetores aí, como por exemplo, né, o barbeiro, que é o agente transmissor, vetor, né? Através dele vai estar ocasionando aí a doença de Chagas, tá? A Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas. Então, aqui nós temos nós temos o agente causador da doença, tá? Que é a Trypanosoma cruzi, e o barbeiro, que é o transmissor, tá? Ele não causa a doença, mas é através dele que vai ser transmitida a doença aí para o homem. E aqui também nós temos a leishmaniose tegumentar, né? Ou a úlcera de Bauru. A leishmania é o agente causador da doença e o mosquito palha é o transmissor, né? Através do mosquito aí, ele vai estar transmitindo a doença aí, né, para nós seres humanos, certo? Gente, já avisou o tempo aqui, tá? Nós temos mais 10 minutinhos, eu só vou avisar enquanto, né, tem mais pessoas aqui, 40 pessoas online, para não dar aquele mesmo probleminha da última aula, tá? Tô enviando só um link, então, através daquele link, quando terminar a aula aqui, vocês podem entrar novamente por ele, tá? Lembrando que tem aquele intervalozinho aí, então, talvez de seguida vocês já não consigam entrar de cara, né? Mas, dando tempinho, já entra para a gente seguir lá os horários, tá bom? Os horários certinhos que foram ali estipulados pela faculdade. Aí pode entrar pelo aquele mesmo link que eu mandei lá, beleza? Se tiver dúvida, qualquer coisa pode mandar lá no grupo, tá? Agora, e o reino Monera, né? Que é o quinto aí e último reino que nós temos. O representante, né, do reino Monera. Nós temos as bactérias e as cianofíxias, que são as águas azuis, né? Qual é a característica, né, desse reino, do reino Monera? Eles podem ser tanto autotrófos quanto heterotróficos, tá? São procariontes, ou seja, não possuem núcleo organizados também. Tá? Aqui nós temos um exemplozinho da cultura de bactéria em placa de Petri, tá? Que é essa placazinha, uma placa transparente. Isso que vocês vão ver mais específico também, imuno, tá? E aqui nós temos as cianoficeias. Parece um colarzinho assim de pérola, né? Ela tem esse formato aí. E qual que é a importância, né, gente, das bactérias? Elas são importantes decompositoras de matéria orgânica, junto com os fungos, tá? As bactérias também são utilizadas na produção de antibiótico, como neomicina, né? Que é um antibiótico aí muito utilizado, tá? São usadas na produção de queijo, podem
porém, por outro lado aí também, né, além de ser importante e ser utilizado como antibiótico, como matéria orgânica, produção de queijo, por outro lado, ela também pode provocar doenças, né, como a meningite, como a tuberculose aí, tá? E o reino plantae, né, que é o reino das plantas, tá? Representado aí pela samambaia, pelos musgos, tá? Plantas com frutos, pinheiros, então também é um grande reino, né? A característica desses reinos é que eles são, né? Eles são autótrofos também, tá? Eles produzem matéria orgânica a partir da sua energia luminosa, absorvida pela clorofila, gás carbônico e água, né? Ou seja, eles fazem a fotossíntese, né? Então, eles são autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento, tá? Esse reino. Eles são eucariontes, né? Possui sim aí um núcleo organizado também. Então, gente, são esses os cinco grandes reinos aí que nós temos, tá? Então, é o reino animale, né? O reino animal, o reino das plantas, o reino dos fungos, o reino protista e o reino monera, tá? Dúvida quanto a algum tipo, classificação desses reinos? Porque aí agora a gente vai passar para o reino específico, que é o reino do protista, que a gente vai ver hoje, tá? E amanhã a gente vai ver o reino monera. Podemos? Estão entendendo? Estão compreendendo? Está muito rápido? Estão com dúvidas? Professora, Oi. eu compreendi o que a senhora está falando. Só que eu estou meio perdida no sentido de que eu estou estudando os 5 reinos e eu não sei o que ele tem a ver com a nossa matéria, com a parasitologia, que a senhora começou falando sobre questão dos parasitas, não sei o quê, e agora já está nesse negócio de 5 reinos. Eu não sei se isso aí é uma coisa que forma lá os parasitas, eu estou perdida nesse sentido. Tá, muito bem colocada a sua pergunta, tá? Agora, a gente vai entrar mais específico em um desses reinos, que é os protozoários, tá? E esse reino, ele é responsável pelos parasitas que transmitem a doença para o homem, tá? E aí, como você falou, né? Não está conseguindo fazer aí qual a ligação. Por quê? Porque a gente começou aí vendo, né, conceitos, né, o que é a parasitologia, depois a gente entrou aí na relação de parasito hospedeiro, tá? E aí, para mim poder entrar nessas doenças, né, as doenças que são causadas aí, propriamente dita, por esses tipos de parasitas, eu preciso que vocês entendam primeiro sobre os grandes reinos, tá? Sobre a classificação desses reinos, e aí a gente vai entrar nos protozoários, aí a gente vai entrar no reino monera, aonde vocês vão ver como que é transmitida essas doenças, para a gente poder entrar em si mesmo nas doenças, tá? Nas doenças de base, que é o principal aí, que é a nossa disciplina, né? A parasitologia, que são, né, são as doenças que são causadas por esses tipos de vetores, tá? Então, os protozoários nada mais é do que isso também, tá? Esse reino, a gente vai ver aí que ele causa, né, inúmeras doenças. E como que são causadas essas doenças? Então, antes da gente saber dessas doenças, a gente tem que entender um pouquinho, né, sobre esses reinos e sobre as características deles. Deu para dar uma clareada? Deu sim, professora, agora ficou claro. Ficou, né? Tá bom. Qualquer coisa pode perguntar, tá, gente? Pra gente estar tendo mesmo esse feedback, tá fazendo essa interligação aí. Acredito que agora que entrando eu vou começar a passar, né, mais características para vocês desse reino, e vocês vão conseguir fazer essa interligação aí de forma mais, né, de forma mais fácil, tá? Então, os protozoários, né? Que ele é um grande reino, tá? Que é o reino protista, e ele é classificado como, né?
eles são eucariotos, constituídos por uma só célula, tá? Ou seja, são unicelulares. O sub-reino é o protozoa, constituído por cerca de 65 mil espécies conhecidas. Então, olha o quanto esse reino ele é grande, né? Aproximadamente 25 mil são de vida livre, ou seja, eles podem... Lembra lá da nossa aulinha, primeira aulinha de conceitos de parasitologia? Então, o que significa que eles são de vida livre? Que eles podem viver parasitando em algum hospedeiro, né? Ou não, eles conseguem viver aí independente, né, do hospedeiro. 10 mil espécies são parasitas de animais, então esses aqui eles precisam, tá? E aí, aqui a importância desse reino, né? São os parasitas que estão dentro do reino protozoário, que vai causar aí danos, né, à saúde aí do homem. Então, por isso que é importante a gente estudar os reinos, tá? Apenas cerca de 30 espécies acometem o homem. Então, o que a gente pode ver aqui, né? Que, ó, ele é um reino enorme, né? Cerca de 65 mil, e apenas 30 espécies pode acometer o homem. Como a gente viu também, que o meio, por si só, ele vive em equilíbrio, né? Geralmente, o parasita, ele não vai ser prejudicial ao hospedeiro, né? Então, ele é uma relação que ela precisa... de manter um equilíbrio, né? Então, por isso, apenas cerca de 30%, 30 espécies apenas, né? Elas vão acometer o homem, né? E nem todas são também de forma prejudicial. Então, aqui, a gente tem que, geralmente, o parasita, ele não vai ser, né? Aí, prejudicial ao hospedeiro. Mas e quando é de forma prejudicial? Quais são as doenças? Qual a forma de transmissão dessas doenças? Como ela se dá? Qual o hospedeiro? Qual o vetor? Então, é tudo isso que a gente vai ver aqui nesse reino, tá? Dos protozoários, que é o que trata a nossa disciplina de parasitologia. Aqui nós temos, né, que dependendo da sua atividade fisiológica, tá? Algumas espécies, elas possuem umas fases. Essas fases, elas são aí bem definidas, tá? E elas são classificadas em trofozoide, tá? Em cisto e em gameta. Aí a gente vai estudar cada uma dessas fases, como que ela se dá, tá? Qual é a forma que ela se dá.